Esse vídeo aqui é para os novos seguidores, tá? Que não conhecem a minha história, ou para os seguidores antigos que esqueceram, né? Tem muito tempo que eu não conto isso aqui. Mas eu trabalhei num banco durante 10 anos. Na verdade, durante 9 anos, 11 meses e 20 dias. Por causa de 10 dias eu não completei 10 anos lá. E eu que pedi para sair, porque eu estava com a operação de drop funcionando, né? Minha história ela é simples, tá? Minha história é igual de qualquer pessoa. Eu trabalhei muitos anos num banco, tinha uma renda boa, fiz muita dívida comprando apartamento para mim, comprando carro, coisas que eu não tinha, né? Realmente eu não tinha, tá? Não tinha armário, não tinha cama, não tinha nada. Não é que eu passava fome não, mas é porque eu não tinha essas coisas, cara. Eu cheguei num ponto ali de dificuldade financeira na minha família, com a minha mãe, e assim, que não andava. E aí, quando eu consegui um emprego no banco, me ajudou muito, cara, que eu comecei a construir essas coisas novamente, né? Aí eu pude tirar carteira, tirei carteira com 23 para 24 anos, fiz um consórcio, fui sorteado. E eu fiquei ali 10 anos no banco, eu fui crescendo. Só que com 5 anos eu percebi que meu salário ia aumentar R$ 500 por mês e não ia resolver minha vida o tanto que eu queria. R$ 500 por ano, né? E não ia ser o suficiente. Comecei a buscar alternativas. Aí eu abri um açougue online, vendia pelo WhatsApp, rodava anúncio em 2017. 2016 para 2017. Cheguei a vender no Mercado Livre antes disso também, vendia alguns produtos lá que eu trazia da China ou do Japão e anunciava lá. E eu fui seguindo, né, por esse caminho, tá? Por essa tentativa, né? Até que chegou ali em 2019 e eu conheci o dropshipping, né? Tráfego pago. E eu comecei a trabalhar com isso. Só que eu trabalhava no banco o dia inteiro. Então como é que eu fazia? Eu acordava às 6 horas da manhã, me arrumava, ia pro banco, chegava no banco por volta de 7h40, trabalhava até 5 horas, 5 e pouquinho, vinha embora, chegava em casa às 7 horas da noite e trabalhava na minha operação de drop de 7 horas da noite, 7h30, até 3 horas da manhã. Eu tenho vários stories aqui, postando eu trabalhando 3 horas da manhã numa terça-feira, numa quarta-feira, numa quinta-feira. Por quê? Porque eu entendi que aquilo ali era o trem que ia mudar a minha vida de verdade. Porque pela experiência que eu já tinha tido no Mercado Livre, tentando vender carne na internet, por aí vai, eu saquei que aquilo ali era a minha salvação. Porque eu estava montando uma operação que funcionava de forma automática, rodando tráfego e com o e-commerce vendendo, sem eu precisar de fazer investimento grande em estoque, e eu ia estar ganhando dinheiro com aquilo, cara, durante o dia. E eu lembro até hoje, a primeira notificação de venda que eu recebi. Eu estava numa reunião lá no banco, no Bradesco, meu antigo chefe, gente boa pra cacete, mas ele tinha que cobrar. E ele falando, cara, que se não batesse as metas, não ia dar pra manter a equipe inteira, ia ter gente sendo mandada embora, não sei o quê. Veio uma notificação de venda lá pra mim de R$ 40, cara. Falei, uai, primeira venda minha, cara. Fiquei felizaço, cara. Falei, porra, esse negócio funciona. E aí eu fui vendendo. Até que entre outubro e dezembro, entre setembro e dezembro, né, finalzinho de setembro e dezembro daqui desse ano de 2019, eu tive um lucro que dava praticamente 10 salários meus, né, salário líquido, né? Eu falei, cacete, eu ganhei num mês 10 salários. O que eu fiz? Comprei uma BMW. Ai, bicho, a gente é foda, né, cara? Faz parte, né? Comprei uma 320. Continuei tendo esse lucro, pedi pra ser mandado embora. Comprei um Jaguar, fiquei com a BMW com o Jaguar. Eu era doido pra ter um Jaguar. Aí quitei meu apartamento que eu devia, né? Eu tinha um financiamento lá, imobiliário, né? Que faltava 160 mil reais, quitei ele. Então assim, cara, as coisas transformaram muito rápido, né? E tudo isso porque eu decidi que realmente eu ia ficar acordado até 3 horas da manhã trabalhando naquilo. Eu testava copy todo dia, eu testava criativo todo dia. Na época não tinha IA para fazer copy, não tinha IA para fazer criativo. Era lento, cara. Você montava 2 páginas de produto numa noite e subia anúncio. Às vezes um. Não era tão simples, mas eu gostava da sensação de dormir com anúncio ativo. Por quê? Que eu ia pro trabalho no dia seguinte sabendo o que estava rolando, sabendo que estava tendo a chance de ter uma venda ali. E isso continuou por muito tempo, tá? Até eu conseguir dar certo. Eu demorei 4 meses para conseguir firmar, né? Nos 2 primeiros meses eu não lucrei quase nada, no terceiro mês eu comecei a ter um lucro bom, no quarto mês começou a virar. E aí com 6 meses eu tinha ganhado, feito uma grana boa, mas é porque eu entendi rápido o que tinha que fazer. E cara, eu não tinha mais final de semana, eu engordei, em 6 meses eu engordei 10 quilos. Eu parei de treinar, eu treinava,
fazia crossfit, ia pra academia, parei com tudo. Eu só queria saber de trabalhar. Trabalhava durante o dia no banco para pagar minhas contas e de noite na minha operação. E deu muito certo, né? Só que só deu certo porque eu dediquei, cara. Final de semana eu não saía. Eu não saía final de semana, eu tava trabalhando final de semana. Sexta-feira eu ficava felizaço quando dava sexta-feira. Às vezes na sexta eu até saía pra comer um espetinho, mas eu voltava pra casa, descansava e sábado de manhã eu tava lá. De 8 até 8 horas da noite, 9 horas. Até cansar. Subindo anúncio, entendendo mais sobre tráfego, colocando ali pra rodar produto novo, subindo loja diferente, fazendo teste, fazendo leitura de métrica, entendendo as coisas. E eu vejo, cara, que assim, a grande maioria não faz isso, tá? A grande maioria ela compra curso, ela quer aprender, ela delega, ela gasta um dinheirão fazendo um monte de coisa, mas não faz o principal, que é dedicar tempo. Que é tirar o sono, perder o sono, cara. Eu não dormia. Eu passei meses dormindo mal. Às vezes eu repunho o sono no fim de semana, num sábado, num domingo, que eu dormia de tarde, dava uma cochilada. Almoçava e dormia de 1 até 3, 4 da tarde. E aí voltava a trabalhar. Só que valeu muito a pena, porque eu consegui mudar minha vida. Eu consegui sair fora da CLT, cara, que é muito difícil. Quando você tá naquele emprego que te paga bem o suficiente pra você não conseguir sair, né? Que é mais fácil você sair do salário mínimo do que você sair de um salário de 7, 8 mil. É mais fácil, eu não tô desmerecendo, não tô falando, dando uma de coitado aqui ou coisa do tipo, tô falando que é mais fácil, porque qualquer ganho que você tem rápido ali, cara, de 2 mil, 3 mil, já sai do salário mínimo. Agora, quando você ganha 8 conto, cara, você montar um negócio que vai te dar 8, não é fácil, né? E a internet me proporcionou muito mais do que isso. Então, quando eu começo a sempre conversar com alguém que tá começando, tá querendo mudar de vida e tal, cara, vou ser bem honesto com você, tá? Você não muda de vida de verdade querendo ganhar mais no seu emprego, tá? E quando eu falo de verdade, eu falo com um aumento exponencial financeiro. Você tem que manter aquele emprego, na verdade, para pagar suas contas, você tem que abrir um negócio seu, cara. Ah, todo mundo nasceu para empreender? Não. Nem todo mundo nasceu. Na verdade, a maioria não nasceu. Mas acho que todo mundo tem o direito de tentar. Acho que todo mundo tem... Não a obrigação, mas... tem o caminho ali para ver se é para ele ou não. E mesmo que dê errado, isso te fortalece na CLT, te deixa mais experiente. Você tem muito mais aprendizado. Cara, eu com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu fosse trabalhar no banco, eu tenho certeza que ia ser muito melhor. Só que eu tive esse conhecimento depois, né? Mas, pô, se eu tivesse esse conhecimento antes, que é isso, cara? É outro nível, né? Então eu não tive experiência nenhuma antes. Eu comecei a virar empresário depois. E eu cometi muito erro ao longo do tempo depois disso. Quando eu saí do banco e comecei a empreender, nossa, erro demais, perdi muito dinheiro, fiz muita coisa errada, comprei coisa errada, decisões erradas. Mas no fim, cara, acaba dando tudo certo, porque quem vence uma vez consegue vencer sempre, cara. E qualquer desafio ali, você enfrenta. Então, quando você entende, cara, que tem que ter um sacrifício para poder conseguir algo, você tem que parar de culpar os outros sobre o seu fracasso. Você chega mais longe. Se você fica culpando o outro, falando, ah, o fulano não faz isso. Cara, dependa somente de você. Eu fui para uma operação de drop sozinho, sem sócio, sem nada, porque só dependia de mim, era o que eu precisava. E é o que eu confio que a maioria das pessoas devam fazer. Pelo menos tentar montar algo para si próprio. Nem que seja algo, não é para ficar milionário, não, gente. Eu não estou falando sobre ficar milionário aqui, não. Mas é sobre ter uma renda que te satisfaça trabalhando de casa. Tá cheio de gestor de tráfego que ganha 10 mil por mês, 8 mil, cara, trabalhando de casa. O cara era repositor no Ceasa, ganhava 1.500 conto para ficar carregando caixa. Hoje ele ganha 7, 8 mil atendendo o cliente. Você acha que tá ruim para ele? Óbvio que não. Lógico que não. Ele pode querer mais? Pode. Mas tem cara que estabiliza ali e fica satisfeito. Ele mantém o padrão de vida dele ali. E às vezes é isso que você quer. Às vezes é isso que você precisa. Às vezes o conhecimento em tráfego que você vai adquirir montando um negócio para você que não vai dar certo, vai permitir que você trabalhe para outra pessoa, mas que te pague bem. Você pode virar um gestor de tráfego bem pago numa operação. Você entende? Sem ter o risco do negócio. Essa que é a grande sacada de tentar empreender e de aprender o que dá para aprender dentro do mercado digital. Não é somente de querer ganhar milhões e cifras. Cara, a maioria não consegue isso.
mas muitos conseguem mudar de vida, ingressar no mercado e trabalhar de casa, poder ir na academia de tarde, poder buscar o filho na escola, ser mais participativo com a família. Às vezes isso vale mais do que dinheiro para muita gente, cara. Para mim vale. Para mim, com toda certeza. Eu poder ser mais participativo na vida do meu filho vale mais do que qualquer grana. Então, a minha história, eu espero de verdade que ela sirva, pelo menos de um direcionamento para quem está aí do outro lado. De entender que tem que existir um sacrifício, sim. Tem que existir uma troca. Tem que existir uma obsessão em fazer dar certo. E aí depois, quando funciona, que você estabiliza, você normaliza a sua rotina novamente. Mas tem que ter um gás, cara, uma aceleração mesmo, sabe? Tipo um carro assim que você acelera o 0 a 100, você tem que meter um 0 a 100. Depois, vai acelerando mais devagar. Mas o 0 a 100 tem que existir. E obviamente, se você precisa de apoio para isso, tem todos os meus links no meu perfil, no meu canal, em tudo quanto é lugar, que pode te ajudar a começar alguma coisa ou a crescer algum negócio. É isso aí.